E aí, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias diárias e exclusivas sobre o Mengão. Para ficar ligado nas notícias do nosso Mengão, curta, comenta e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado a todas as notícias do Mengão. Se liga porque o Flazoeiro vem com um caminhão cheio de notícias do nosso Mengão. Fim da linha, a demissão foi anunciada pelo Flamengo. O técnico Felipe Luiz cortou Pedro da lista dos relacionados para jogo contra o São Paulo. E diretoria do Mengão está vendendo Matheus Gonçalves por 22 milhões de reais para o Cruzeiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira, uma sexta-feira agitada no Flamengo, e eu peço até desculpa, parei o carro aqui na rua, porque é muita coisa acontecendo. Uma demissão anunciada, Pedro cortado e Matheus Gonçalves vendido. Eu falei, cara, não vai dar tempo de eu chegar em casa. E como o nosso canal, ele tem o costume do dinamismo, aconteceu, a gente traz pra vocês, até na responsabilidade de manter o torcedor bem informado, parei o carro aqui na rua mesmo, tá certo? Mas eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada, é de graça. Queria pedir pra você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. A gente tá faltando menos de 1.000 para chegar à incrível marca de 2.490.000 inscritos. Então, se você não é inscrito, queria que você observasse. Se não é inscrito, clica aí no botão inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. 22 milhões e meio de reais. Eu começo o vídeo com essa pergunta. O Flamengo está vendendo o Matheus Gonçalves por esse valor ao Cruzeiro? É uma informação que saiu agora, publicada pelo Globo Esporte. O meu amigo Carlos Heraldo Mota, o Caê Mota, ele trouxe aqui, ó: Cruzeiro encaminha a contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo. O rubro-negro já aceitou a proposta de 3 milhões e meio de euros, o que daria hoje na casa de 22 milhões e meio de reais, pela contratação de 50% dos direitos federativos do jogador. Por um outro lado, o Matheus Gonçalves ele já aceitou toda a proposta do Cruzeiro. Tempo de contrato, salário, tudo já foi aceito pelo jogador, que é uma das crias da base do Flamengo, e tinha muita gente, inclusive, criticando o técnico Felipe Luiz pela falta de oportunidade ao Matheus Gonçalves. O jogador ontem deu uma entrevista e disse, olha, eu vou conversar com os meus empresários, também falou que iria conversar com o Felipe Luiz para ver como é que ficaria a situação dele, que se ele não fosse ter espaço para jogar no Flamengo, ele iria procurar um clube onde ele pudesse jogar. Vale lembrar que Matheus Gonçalves é um desejo do técnico Léo Jardim desde o começo do ano. Quando ele tentou a contratação do jogador, na época o Flamengo não aceitou vender o jogador para o Cruzeiro. E agora, 50% o Flamengo está vendendo, permanece com 50% do jogador e ele vai para o Cruzeiro aí por 22 milhões e meio de reais. Quero saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você acha que o Flamengo acertou em vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, ainda que 50%, por 22 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber qual é a sua opinião. Eu quero saber o que você achou dessa negociação. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Pedro. Antes de falar, né, e ler a nota aqui do Flamengo, da demissão que foi anunciada, o negócio é o seguinte, gente, no Globo Esporte também, o Caê Mota também trouxe a informação, primeiro de todo mundo, sobre a situação do Pedro, que o Pedro está fora da lista dos relacionados para o jogo de amanhã e que, inclusive, o jogador foi cortado do treino coletivo hoje no Ninho do Urubu para fazer um trabalho em separado. O motivo é: acabou a paciência do técnico Felipe Luiz e acabou a paciência da comissão técnica com o jogador, fazendo uma análise na performance dele nos treinamentos. A informação que saiu no Globo Esporte é que a comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos, ou seja, a maneira que o Pedro vem treinando, a maneira que o Pedro vem se comportando no treino não está agradando nem o técnico Felipe Luiz, nem a sua comissão técnica
e por conta disso a comissão técnica decidiu tirá-lo da lista dos relacionados para o jogo de amanhã. Eu até vi a Isabelle falando sobre isso, que no sábado, quando o Flamengo se reapresentou após a derrota para o Bayern de Munique no Super Mundial, o Pedro teve uma conversa com o técnico Felipe Luiz, e que nessa conversa o Felipe Luiz deixou claro para ele que contava com ele no elenco e que não queria vender ele, principalmente porque na semana passada, o tempo que o Flamengo estava tirando aquela mini férias, aquela semaninha ali de descanso, vazou aquele print do Boto falando que quem iria pagar 15 milhões pelo Pedro, que ninguém daria 15 milhões de euros pelo Pedro, aquela coisa toda. Então o Felipe Luiz chamou o Pedro para uma conversa, falou: olha, Pedro, eu não quero que você seja vendido, eu quero que você continue, eu quero contar com você, a temporada é longa, aquela coisa toda. Durante a semana o Pedro veio treinando normalmente. Hoje teve um coletivo. No coletivo, o Pedro foi tirado para fazer um trabalho separado e foi ali cortado da lista dos relacionados. Agora é esperar para ver qual vai ser o desdobramento desta situação. Vale lembrar, eu já tinha falado na semana passada, eu falei, cara, essa parada aqui do Pedro tem que contornar rápido. O Pedro, gente, ele é o atacante com mais gols nos campeonatos brasileiros nos últimos 5 anos. Se você pegar um recorte dos últimos 5 anos, o Pedro foi o atacante que mais fez gols no Campeonato Brasileiro. É um jogador diferente, é um jogador diferenciado. Tem que fazer um trabalho, a gente não pode perder o Pedro, principalmente para um time dentro do futebol brasileiro. Eu falei no canal, falei, olha, o Palmeiras está com dinheiro. O Palmeiras, a Leila, ela é louca para contratar o Pedro. O Abel, ele é apaixonado pelo futebol do Pedro, porque ele procura a vida inteira um camisa 9, assim, com as características do Pedro para o Palmeiras. Não podemos dar mole. E agora a situação é que o jogador não está performando bem nos treinos e aí foi tirado pelo técnico Felipe Luiz hoje do coletivo, fez um trabalho à parte e cortado da lista dos relacionados. Tomara que tudo se resolva, tomara que tenha uma conversa e que coloque ali um ponto final também em toda essa turbulência, porque tudo que o Flamengo menos precisava agora era uma crise. Tudo que o Flamengo menos precisa nesse momento é de uma crise. Amanhã a gente volta ao Campeonato Brasileiro, a gente é o líder do Brasileirão. Maracanã amanhã já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, então o Maracanã vai estar lotado. Então assim, meus amigos, tudo que a gente não precisa nesse momento é de uma crise, é de uma confusão entre técnico, jogador, diretor e jogador, comissão técnica. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa do elenco unido, do elenco forte. A gente precisa ganhar o jogo amanhã para se manter no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos mudar o assunto. Bem complicado. Falar agora sobre a demissão anunciada, porque chegou o fim, né, da gestão do Carlos Noval à frente das categorias de base do Flamengo. Ele que teve aí 15 anos, né, trabalhando no Mengão, inúmeros títulos conquistados, inúmeros jogadores revelados, o próprio Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier Jesus, Lincoln, vários jogadores considerados estrelas dessa última safra do Flamengo, que foram grandes vendas do Flamengo, passaram ali pela mão do Carlos Noval nas categorias de base. O Flamengo soltou uma nota oficial colocando um ponto final na participação do diretor de futebol da base. O Clube de Regatas do Flamengo informa que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor das categorias de base. O clube agradece pelo profissionalismo, dedicação e identificação demonstradas ao longo da sua trajetória no mais querido, repleta por conquista durante os mais de 15 anos de serviço prestados no futebol rubro-negro. Deseja sucesso em seus próximos desafios. A partir desta data, Alfredo Almeida, para quem não sabe quem é Alfredo Almeida, é aquele português que o Boto trouxe para poder ser o seu auxiliar. Alfredo Almeida assume a função no Flamengo com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas. Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e desde então vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após a decisão conjunta entre o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, e o diretor técnico de futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor. Na próxima segunda-feira, dia 14, Alfredo e Bruno Pivetti, novo técnico da categoria sub-20 do Flamengo, serão apresentados oficialmente em coletiva de imprensa no CT Jorge Elal, às 11 horas da manhã. Então, segunda-feira,
já tem ali uma coletiva de imprensa marcada com o Alfredo, que é o novo diretor de futebol, e o Bruno Pivetti, que é o novo técnico das categorias sub-20, tá certo? Gente, mais uma vez eu peço desculpa, parei o carro aqui no meio da rua para poder gravar para vocês, para poder manter vocês bem informados. Ia demorar mais ou menos 1 hora para eu chegar na minha casa, então eu falei, vou parar logo, que eu já falo com a galera, já mantenho todo mundo informado do que está acontecendo no Flamengo. E é claro, sempre na responsabilidade de levar você, torcedor rubro-negro, as notícias certas e concretas do Mengão, tá certo? Não queria essa crise, não queria essa confusão toda, mas infelizmente é o que a gente tá vendo aí, um momento conturbado. Essa situação do Pedro, principalmente, mexe muito com a gente, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis. Valeu!